Sou a professora Rafaela, do curso de Licenciatura em Geografia lá de Xinguara, da Unifespa. Não é a primeira vez que eu venho a Belém, mas hoje eu tive a oportunidade de conhecer, né, o projeto de vocês, roteiros geoturísticos. Foi muito interessante conhecer os principais pontos, né? Não só pela possibilidade de conhecer os pontos turísticos, mas de experimentar a cidade de uma outra maneira. Eu acho que foi bem proveitoso, foi bem interessante do ponto de vista mesmo de experimentar a cidade, né? Então eu acho que eu os parabenizo pelo projeto, muito interessante, muito bonito. E de fato acho que esses meninos tiveram a oportunidade, né, de conhecer aí um pouco da história de Belém. Obrigado, agradeço a oportunidade. Eu sou o Rafael, né, sou paraense, né, sou aqui de Bujaru, aqui de Belém também. Atualmente sou professor da Unifespa, lá em Xinguara, no sudeste do Pará. E o roteiro, né, eu já venho observando, né, já há algum tempo, mas é a primeira vez que eu venho participar, que eu participei efetivamente. E é uma experiência incrível, né, conhecer a cidade, no intuito de pertencer à cidade, de ocupar a cidade, né, de conhecer a história e a geografia, né, do lugar, né, desse lugar, no caso de Belém. Então foi uma experiência incrível, né, ver tantos aspectos arquitetônicos, turísticos da cidade, mas também como observar, né, a realidade, né, que circunda, né, esses espaços. Então essa foi uma experiência muito interessante, né, e só tenho a agradecer, né, ao grupo que organiza esse movimento, né, de conhecer Belém, que tem sido tão importante. Eu sou o professor Eudes, eu sou da Universidade Federal do Sudeste do Pará e, enfim, foi muito produtivo. Acredito que esse roteiro geoturístico, né, permite a gente, de fato, compreender a cidade, a produção da cidade a partir de dentro, né, tendo esses vários olhares. Não fica apenas do ponto de vista do estético, mas também permite olhar as contradições. Eu acredito que isso é muito importante. Então é um projeto muito interessante para que a gente avance na compreensão do que é a cidade, do que é urbano. Assim, agora tem um outro olhar, né? Assim, as passagens, os caminhos, esse entrelaçamento de ruas hoje alterou para mim bruscamente. Certas paisagens, certas arquiteturas que a gente não via, agora vemos, né, a partir de um olhar mais acurado, mais clínico sobre o espaço urbano. Então, enfim, mudou bastante. Acredito que foi aquela comunidade do carro. Está encostado, né, dentro do patrimônio tombado, então isso tem desdobramentos muito específicos, né? Enfim, tem que pensar a respeito, né? Isso é muito interessante. Meu nome é Renato de Souza Almeida, sou estudante de Licenciatura em Geografia da Unifespa, cidade de Xinguara, no sudeste paraense. A nossa visita aqui, a gente conheceu alguns, né, centros históricos, alguns monumentos. E assim, a visão que a gente tem no sul do Pará, ela é um pouco recente. Então, assim, quando a gente vem para cá e vê os marcos históricos, né, da história da nossa região, a gente se sente inspirado em estudar mais dessa região, conhecer os personagens, né, e a história política que marcaram a época, que fizeram, que construíram, né, esse patrimônio que temos no momento. Qual a visão que você vai ter de Belém agora? Bem, a nossa visão de Belém era um pouco prejudicada assim, porque a gente não tem, né, a imagem que é passada para a gente pela TV, porque é só por esse meio que a gente tem acesso, né, da metrópole, da cidade. Então, quando a gente vem aqui e vê a cidade antiga, né, então a gente enxerga Belém mais como um centro histórico, como um centro turístico, com uma visão mais turística. Essa é a visão que a gente tem mais. E dos pontos do roteiro que caminhamos hoje, o que mais te chamou a atenção? Foi a igreja. A Igreja do Carmo? A Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo foi o que mais me chamou a atenção pela beleza, pela sensação de imponência que ela te passa quando você entra dentro dela.
uma sensação ímpar. Nunca consegui, não achei outro local, nunca entrei em outro local que me passasse a sensação que eu tive quando eu entrei na igreja do Carmo. Meu nome é Nayara, eu sou do curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Sul, Sudeste do Pará, no campus de Xinguara. E o roteiro de hoje aqui em Belém nos proporcionou uma maior experiência do que é Belém, do que é a cidade velha de Belém. E olhando por um lado mais geográfico, conseguimos ver diferentes aspectos físicos, aspectos sociais, por exemplo, ali no Ver-o-Peso, ali no Porto, os pontos históricos, que a gente percebe que em Belém a gente tem isso, uma história tão dinâmica do Brasil que às vezes não é passada pra gente, pelo menos lá a gente não conhece isso, e que tem todas essas informações, todas essas histórias aqui, né, na nossa capital. Então, hoje, durante o roteiro, a gente percebeu as relações sociais de um local uma visão mais rica, mais diferente, no outro lado da rua já tem outros aspectos, a diferença das ruas de uma rua para outra, a mistura da sociedade entre a sociedade de baixa renda, a sociedade de alta sociedade, que estão ali juntos, misturados, todo mundo convivendo, e enfim, foi realmente incrível, a gente aprendeu muito, foi de grande conhecimento. Acredito que vamos levar isso para frente, né? Conhecer os museus, conhecer ali o Forte do Presépio também, toda a história, as características, o porquê de estar ali. Então, enfim, foi enriquecedor e é isso.